Kátia Fonseca, porque a Kátia Fonseca ela fez uma revelação curiosa, né? O motivo pelo qual ela faz terapia chamou a atenção. Nessa semana... Porque trabalha na Band, é por isso? Pode ser. Nessa semana, ela admitiu que começou a fazer terapia por um motivo curioso, que ela queria compreender, na verdade, o universo do filho para poder melhorar a conexão que ela tem com ele, abre aspas. Era um mundo que eu não entendia. E não é vergonhoso a gente ir atrás de conhecimento, comentou aí a apresentadora do Melhor da Tarde, que tá penando no Ibope, tá? Ela falou isso, inclusive, durante o programa ao vivo, enquanto falava justamente do caso do Latino que a gente acabou de trazer aqui no programa, né? Que o Latino brigou com um dos filhos dele e acabou rolando uma briga de expulsar o filho de casa, enfim, que ele teria supostamente agredido a mãe, né? Não a mãe, mas a esposa do Latino. E aí rolou o desabafo do Latino nas redes sociais e a Kátia disse... comentando, abre aspas, vou falar uma coisa, como pessoa física, é muito triste a gente ver uma pessoa como um latino falando coisas tão incorretas, inadequadas, pesadas e sem um pingo de entendimento do que é ser um dependente químico. A gente não precisa ser psicólogo ou psiquiatra para saber que a gente só precisa ter bom senso e buscar um pouquinho de informações no Google, nas redes sociais, seja onde for, mas se informar, fecha aspas. Ela continua, um dependente químico não é sem caráter, só porque é dependente químico. O dependente químico não escolheu estar nessa doença, porque é uma doença e precisa ser tratada com responsabilidade. Toda doença tem tratamento, só que a doença do dependente químico é muito maior e mais severa, porque requer um entendimento com o psicólogo. O autoentendimento é uma força muito maior do que simplesmente querer e mudar. É uma questão química. Então não é falta de vergonha na cara, nem ser vagabundo. Não é nada disso. Talvez, Latino, para você seja importante, e eu te falo isso de coração, conversar com um psicólogo e com um psiquiatra, para você entender como isso acontece na vida das pessoas. Eu, quando tinha um filho mais velho, que era adolescente, e hoje já é um homem, eu fui no psicólogo para entender como era o meu filho. Porque eu tinha dois, o Thiago e o Felipe, com diferença de 5 anos cada um. E eu queria entender porque era um mundo que eu não entendia. E eu não tinha tido problemas de dependência química e mesmo assim fui atrás. Ela comenta que não foi uma coisa vergonhosa. Não é vergonhoso a gente ir atrás de conhecimento. E aí eu preciso refutar um negócio que a Kátia Fonseca falou, que é a respeito do... De ser uma doença, a gente sabe que é uma doença, nós falamos sobre isso aqui no programa, mas de falar que não tem escolha, eu já preciso também dar uma questionada, que eu acho que de usar uma coisinha aqui ou ali, todo mundo tem essa escolha. E de falar também, não, buscar conhecimento, aí, Kátia, desculpa, mas você derrapou bonito. Por que eu falo isso? Eu tive, no caso, na família, uma pessoa que na verdade, 2 casos bem distantes de mim, que tinha um problema de dependência química extremamente severo, de entrar na casa, quando a mãe deixava entrar, pegar tudo e vender. Então, assim, o cansaço que eu via a mãe dessa pessoa, sabe, o desgaste, a frustração que eu via na cara daquela mulher, não é simplesmente pegar o Google e se informar. Ela cogitou milhões de coisas, até amarrar o próprio filho pra ele não sair pra comprar droga. Como muitas mães fazem, Como muitas mães fazem. É e bem acaba complicado. Virando, né, uma bola de neve. Com certeza. Então você estar em rede nacional e falar, não, vai no Google. Eu achei, Kátia, desculpa, de tamanha irresponsabilidade sua, viu? Não esperava. Eu acho que sim, todo mundo tem que ir atrás de um psicólogo, de um psiquiatra, mas a gente tem que pensar que a níveis Brasil, não é todo mundo que tem o seu plano de saúde para ligar pro doutor ali e falar, olha, eu preciso de um psiquiatra agora. Não é. A grande maioria vai pelo SUS e vai esperar 4, 5, 6, 7, 8 meses para passar para um psiquiatra que muitas vezes vai te atender como se fosse um lixo, porque é assim que infelizmente o SUS às vezes funciona. E aí você vai chegar e falar, não, doutor, meu filho é dependente químico, eu quero entender ele. A maioria dos médicos de bom senso vão parar e vão prestar atendimento. Mas imagina, o que não aconteceu nesse período de 4, 5, 6, 8 meses que essa mulher ficou esperando, essa mãe, esse pai ficaram esperando. Então a gente também não pode ficar passando pano e falando, senta no Google e pesquisa
Eu acho que tem os dois lados dessa fala Sim. dela, né? Claro que tem um lado, sim, que precisa existir uma informação maior por parte das pessoas em relação à dependência química, porque bem como você falou, né? É um problema de saúde, é sim uma situação, mas tem gente que não quer ser ajudada. Tem situações onde a gente percebe que, assim como o Latino falou, que o filho dele só pegava o dinheiro dele para usar isso e aquilo, para comprar bebida ou para usar droga e tal, e a gente também nem sabe até que ponto é verdade, porque o filho já veio rebater isso, né? Em público. É muito complicado a gente colocar isso quando a gente traz para a realidade, né? Para, como você falou, a mãe pobre, o pai pobre que tem que lidar com isso, que ainda, além de trabalhar, tem que lidar com uma pessoa dependente química dentro de casa. Não é todo mundo que vai ter a capacidade que a Kátia Fonseca teve. A Kátia Fonseca, apresentadora de TV, a Kátia Fonseca que, como você bem disse, provavelmente tem um bom plano de saúde para buscar ajuda, né? Porque é muito complicado para quem é dependente, mas a rede, a família que está em volta também fica muito prejudicada. Então é claro que cada caso é um caso. Não sei de verdade o que aconteceu de verdade nesse caso do Latino, porque até porque a gente não sabe se tudo que ele falou realmente é verdade, porque o filho dele falou que não é dependente químico e ele falou que era. Então, assim, quem que tá com a verdade nessa situação? A gente sabe que vai virar um processo judicial. Agora, que pareceu faltar empatia por parte do Latino via público expor isso, pareceu. Porque tem certas coisas que não precisam ser trazidas para público. Certas coisas que podem ser tratadas de uma forma no ambiente familiar. Você quer cortar a relação? Corta. Mas para que expor no Instagram isso? Qual que é a necessidade? É só para dizer que, ó, antes que saia por aí, foi eu que cortei relação mesmo e acabou, né? Fica complicado até da gente entender por que certas decisões são tomadas por algumas pessoas que são famosas ou pseudo-famosas, que tem essa necessidade de estar passando tudo ali na internet e explicando pro público. Tem certas coisas que, às vezes, só uma terapia mesmo vai resolver. Né? Que uma conversa com o psicólogo vai ser muito melhor do que uma conversa com story no Instagram. Então, realmente, falta bom senso das partes, mas, ao mesmo tempo, isso que você trouxe, né, sobre esse comentário da Kátia, ser até um pouco elitista, de certa forma, eu concordo também. Acho que tem que olhar os dois lados, sim, mas, ao mesmo tempo, a situação dela, que ela pontuou, os filhos dela não eram dependentes químicos, né? Não tinha nada disso na família dela. Fica muito mais difícil pra gente pontuar até que ponto que esse comentário dela fez algum sentido. Achei meio desnecessário, assim. Como você falar, não, a internet tá aí pra buscar informação. Na maioria das vezes, as mães não querem pegar a internet. Tem medo de pegar o celular, porque tem medo que o filho ou a filha pegue pra vender. E não adianta falar que não existe isso, porque existe. Eu já vi, presenciei coisas assim. Eu lembro que eu tava na casa de uma parente nossa, e ela morava muito perto, né, da mãe dessa pessoa que eu comentei da minha família, que eu não tinha muito contato. E aí essa mãe chega desesperada com um televisor assim na mão, falando, eu trouxe pra cá porque senão ele vai pegar e vender, ele tá em surto lá e tá destruindo a casa inteira. Então assim, você acha que ela vai parar e falar, não, peraí, deixa eu ver aqui no Google, no ChatGPT, o que eu posso fazer? Ou deixa eu ligar lá no postinho, né, não é postinho que fala, na unidade da UBS, pra ver se por acaso eu consigo pra daqui 4 anos um psiquiatra pra falar comigo. Vocês acham que faz sentido? Alguém acha que isso fez sentido? Eu achei extremamente desnecessário esse comentário. Você pegar todo mundo, colocar num balaio do seu plano de saúde, que cobre até o sírio-libanês, e falar isso em rede nacional. Assim, admiro muito a Kátia, mas você deu uma cagada ao vivo aí, Kátia. Super desnecessária, viu? Poderia ter dormido sem essa. Acho que as mães e os pais que têm filhos dependentes químicos sofrem o dobro, o triplo. A gente não consegue imaginar, porque você vê o maior amor da sua vida ali passando por isso, se sujeitando a isso. E falar que é uma doença que a pessoa não tem escolha, me desculpa, mas se as pessoas escolhem, às vezes, ir na onda dos amigos, tudo é uma escolha. Você não tem, por exemplo, a escolha de ter um câncer. Você não nossa, eu vou ter um câncer. Não, isso não funciona. Mas você pode escolher dizer não se alguém te oferecer uma droguinha aí, oferecer alguma coisa. Então chegar nessa de, não é uma escolha, me poupe. As pessoas acabam se sujeitando a isso sim.
Acho que o maior problema das pessoas é não saber dizer não hoje em dia.